Quais os melhores antibióticos para que eu possa usar para meus cães? Casos complexos, casos difíceis de curar em cães com infecções, muitas vezes infecções crônicas ou mesmo infecções pós-cirúrgicas, animais com doenças sérias, doenças complicadas que a gente tem. A presença de muitas bactérias são sempre um desafio na medicina humana e também na medicina veterinária. E para isso a gente tem um produto chamado antibiótico e eu vou explicar um pouquinho nessa live para vocês, um pouquinho sobre como usar os antibióticos, quais os melhores antibióticos, né? Na verdade isso aqui é uma aula que faz parte da nossa sequência de aulas que eu ando fazendo, respondendo as principais dúvidas dos principais medicamentos que vocês têm em casa ou que vocês compram às vezes para os seus animais ou que vocês já usaram, né, para vocês mesmos alguma vez. A maior parte dos medicamentos que a gente tem de uso veterinário, a maior parte desses medicamentos são medicamentos iguais, idênticos ao medicamento humano. Ou seja, aquilo que a gente tem de medicamentos na farmácia humana, que a gente compra para nós, grande parte deles também é o mesmo produto que a gente usa para a linha veterinária. E a gente tem algumas leis no nosso Brasil, né, que acaba dividindo as categorias entre medicamentos veterinários e medicamentos humanos. E, infelizmente, os medicamentos veterinários, os custos, né, para o serviço, para a prestação dos serviços, a medicina, toda execução para animais é tida como um supérfluo pelo nosso governo. E por isso é tributada, né, possui mais impostos, tudo aquilo que é dedicado para os cães, né? Muitas pessoas criticam, mas cadê o dinheiro, cadê o bom coração, cadê a ajuda com os animais de rua, com paixão? Mas as pessoas às vezes não sabem que se você compra 1 quilo de arroz no mercado, ele tem subsídio do governo, né? E por isso carga menor de impostos por ser um produto que está na cesta básica. E se você compra um pacote de ração, ele não tem nenhum tipo de subsídio, nenhum tipo de interesse do governo de ajudar você de alguma maneira. Então a tributação dos produtos que são destinados a pet, qualquer que seja uma coleira, um shampoo, um remédio ou mesmo uma ração, todos eles têm uma tributação muito alta de impostos, né? Então esses produtos que às vezes a gente acha muito caro, um remédio, para os nossos animais, poderia custar muito mais barato. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou explicar para vocês a diferença entre os antibióticos humanos e veterinários. Na verdade é a mesma, né? Mas eu vou explicar sobre a amoxicilina, que é um dos antibióticos mais comuns que as pessoas utilizam, e o tão conhecido também, amoxicilina com clavulanato. Qual a diferença entre eles, quando usa um, quando usa outro, dosagem, em que casos mais complexos onde a gente necessita da utilização de um ou de outro, e vou explicar tudo isso na sequência das lives que a gente anda fazendo, falando sobre antibióticos. Já falamos aqui sobre a enrofloxacina, falamos sobre a cefalexina e vamos falar sobre vários outros medicamentos que vocês quiserem. Inclusive vocês podem pedir aqui embaixo, comenta aqui embaixo na gravação dessa live, inclusive primeiro, né? Vamos ser educados. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horário você está me assistindo, coloca aqui embaixo o horário que você está me assistindo. Coloca a cidade de vocês, de que cidade vocês me assistem, tá bom? E coloca aqui embaixo que tipo de remédio, que tipo de medicamento você tem na sua casa, você já usou, você tem dúvidas, né? Você gostaria que a gente explicasse um pouco melhor sobre o medicamento, como usar, melhor forma, dosagem e todos os detalhes, tá bom? Comenta aqui embaixo. Obrigado pela participação de todos, seu joinha é sempre muito bem-vindo. Não custa nada pedir, porque é assim que meu trabalho chega a mais e mais pessoas. A gente tem live aqui no nosso canal todos os dias. E se acaso você queira receber o link das nossas lives, né? Ser notificado sobre as nossas lives, você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp, nosso canal de WhatsApp, lá no nosso site, dicadoveterinário.com, tem um botãozinho lá, cadastro grátis, você se cadastra e entra no nosso grupo de WhatsApp, vai ser notificado de todas as lives diárias que a gente faz aqui de segunda a segunda, tá? E para quem é aluno, apoiador do meu trabalho, que faz parte do nosso clube Dica do Veterinário, né, tem acesso à nossa solução de dúvidas diretamente pela nossa planilha de suporte ao aluno, tá bom? Dicadoveterinário.com, nosso site, bora lá. A amoxicilina é um antibiótico do grupo das penicilinas, né? E talvez alguém já tenha ouvido falar ou conheça a tal da penicilina. Inclusive, pessoal no Brasilzão, né, pessoal que cria gado, principalmente pessoal das fazendas, aí dos sítios, áreas rurais, é muito comum ter um antibiótico, né, o Pensivete, o Peniquel, ter o pentabiótico, né, muitas pessoas têm, são antibióticos do grupo das penicilinas e a amoxicilina, também é mais um antibiótico deste grupo, das penicilinas, tá? Então a amoxicilina é um antibiótico. E para que serve antibiótico? Antibiótico é um medicamento para matar, para acabar com as bactérias, né? Então, meu cachorro está com dor, não usa antibiótico,
tá? Antibiótico é para combater uma infecção, combater proliferação bacteriana de um determinado animal, de uma determinada doença, tá? Ah, meu animal está mancando. Não necessariamente você precisa de um antibiótico. Você vai pensar, existe a presença de bactérias no local? Se tem bactérias, ótimo, preciso usar um antibiótico, tá? E aí a gente tem uma gama enorme de possibilidades de antibióticos para serem utilizados. A amoxicilina é uma das escolhas que a gente tem para matar estas bactérias, tá? Infecções no ouvido, infecções na boca, dente, né, podre, infecções nasais, infecções respiratórias, infecções na pele, animais com dermatite, animais com problemas oculares, né, secreção ocular. Muitos destes casos podem ser tratados com a amoxicilina. Um caso comum utilizado a amoxicilina é animais pós-cirúrgicos. Vários veterinários, vários médicos gostam de indicar, prescrever a amoxicilina como pós-cirúrgico, ou seja, o animal fez algum tipo de procedimento, retirada de um nódulo, retirada de um tumor, uma castração, uma alteração que tinha internamente, fez uma correção cirúrgica, muitas vezes indica-se a amoxicilina como antibiótico de suporte. Porque a gente combate a proliferação de bactérias, tanto as que estão agredindo o meu cão, ou no caso de um procedimento cirúrgico, bactérias oportunistas que possam vir, né, por conta, se aproveitando de uma baixa imunidade no meu cão, se aproveitando de um cão que possa estar debilitado, tá? Então a amoxicilina é um potente antibiótico muito utilizado para casos como esses, tá? Então, infecções, exemplos de uso da amoxicilina, tá? Infecções respiratórias, tá? Muito comum, traqueobronquites, pneumonias, infecções urinárias, muito comum também, né? Infecções de pele, feridas infectadas, piodermites, otites bacterianas, né? Então a gente tem otites causada por vários motivos. As otites bacterianas são um dos motivos utilizados a amoxicilina, tá? Infecções gastrointestinais, muito comum, infecções, animais com diarreia, animais com nódulos, animais que ingeriram corpo estranho, animais com machucado no intestino, muito comum, tá? Mesmo animais com infecções alimentares, comeu algo estragado, algo realmente fazendo mal para esse cão, a amoxicilina é um antibiótico muito utilizado também para casos como esse, tá? Infecções odontológicas, como eu já expliquei, tá? E aí a gente tem a amoxicilina simples, né? Que é só amoxicilina. A gente usa uma dose aí de 10 a 20 miligramas por quilo de peso, ou seja, para você usar um antibiótico, a gente tem que... Se eu tenho um hemograma, puxa, facilita demais. Eu ter um exame de sangue me ajuda muito para fazer a escolha para utilizar corretamente um antibiótico, tá? Saber que o animal está respondendo inflamatoriamente a uma infecção, sabendo que ele tem aumento de leucócitos, ajuda para que a gente tenha certeza de que ele precisa desse antibiótico, tá? Mas caso você não tenha, né? Por exemplo, antigamente a gente não tinha tanto acesso a exames, então a gente tem que ir meio que pelo feeling, né? Pelo menos o veterinário ou o médico, né? Vai fazer ver que o animal está com febre, é um indício de que esse animal tem uma proliferação bacteriana, viu que esse animal tem um determinado inchaço, ou já conseguiu fazer um determinado diagnóstico, opa, sinal que ele tem uma infecção, vou usar um antibiótico. A amoxicilina é uma dessas opções que pode ser utilizada. Quando você for usar, então primeiro, tem infecção, tem aumento de leucócitos, tem aumento de bactérias ali no sangue, beleza, preciso de antibiótico. Certo. Qual é o peso do meu cão? Você precisa ter uma balança, você precisa ter o peso do seu cão. Fundamental, é necessário, tá? Todas as pessoas em casa têm um cão, precisa ter uma noção, precisa ter o peso desse animal. A gente vai calcular a dosagem, tá? De 10 a 20 miligramas por dia, tá? E a gente vai fazer de 10 a 20 miligramas por quilo de peso. Então eu vou multiplicar o peso do meu cão pela dosagem que eu escolhi, 10 miligramas por quilo. Então meu animal pesa 10 quilos, eu tomo 100 miligramas de amoxicilina 2 vezes por dia, a cada 12 horas, durante pelo menos 7 dias. No mínimo, nunca use amoxicilina por menos de 7 dias, é sempre no mínimo 7 dias. Tá? A gente pode estender isso para 10, para 14 dias, talvez em alguns casos, e em alguns casos mais isolados a gente chega a 20 dias, tá? Mas o comum de 7, 10 dias é o mais comum. Casos mais avançados, onde a infecção é um pouco mais persistente, a gente usa durante 14 dias. Mas nunca use por menos de 7 dias, tá? Então, calculou a dose do seu cão, você vai, pelo peso do seu cão, 2 vezes por dia você vai oferecer. Alguns cães podem ter um pouco mais de desconforto gástrico, outros menos, tá bom?
oferecer de preferência após a alimentação. E aí a gente tem o seguinte, tem a amoxicilina simples e temos também, o que você já deve ter ouvido falar várias vezes, que é a amoxicilina com clavulanato. O que é a amoxicilina com clavulanato? O que é o clavulanato de potássio? Na verdade, esse clavulanato de potássio, a gente descobriu-se ao longo de estudos que esse clavulanato de potássio, ele ajuda a proteger o antibiótico. Porque existem algumas bactérias de algumas doenças, principalmente doenças crônicas, né, doenças que estão persistentes por muito tempo, que as pessoas ficam tentando combater e não conseguem. Muitas vezes isso acontece porque a bactéria se torna resistente ao antibiótico. Existem algumas bactérias que têm vamos dizer, uma enzima beta-lactamase. Essa beta-lactamase, ela destrói o antibiótico. Então, existem algumas bactérias tão potentes que conseguem destruir os antibióticos. Então, se você dá só amoxicilina, a bactéria vai lá e destrói a amoxicilina. Ela come com farinha, como dizia o ditado aí no interiorzão. E aí, então, ou seja, você ficar gastando dinheiro com antibiótico, dando remédio pro seu cão todos os dias, tentando fazer seu cão recuperar de uma determinada doença. E não cura. Por quê? Porque a bactéria é resistente à amoxicilina. Muitas vezes porque ela destrói essa amoxicilina, né? Então, a gente tem essa beta-lactamase, existem alguns antibióticos sensíveis, como as penicilinas, né? São sensíveis a isso. Então, se essas bactérias tiverem essa enzima, vai destruir o antibiótico. Então, você precisa, para formar um escudo no antibiótico, você coloca o clavulanato de potássio. O clavulanato de potássio, ele vira um potencializador, ele vira um escudo para a proteção do antibiótico, para que o antibiótico possa fazer ação. E aí sim destruir essas bactérias. Então, casos de infecções recorrentes, casos de infecções crônicas, casos que você já tem uma noção de qual é a bactéria, né? Por exemplo, inclusive existe um exame, né? Existe o antibiograma com eles chamam de anéis de clavulanato. E aí eles colocam, né, a cultura da bactéria para ver se a bactéria é resistente ou não, se a bactéria consegue agir ou não com o clavulanato. E aí você consegue potencializar a ação de um antibiótico. Então, por isso, o mais comum as pessoas falarem, vou comprar amoxicilina com clavulanato de potássio, porque ela é mais certeira, ela tem mais essa potência. Mas existem infecções simples que não precisam desse clavulanato, né? E, claro, se a gente está falando de precisar ou não precisar um remédio ou outro, se ele é mais potente, se ele é mais completo, com certeza ele custa mais caro. Então, existem infecções mais simples onde você não precisaria usar a amoxicilina com clavulanato de potássio. Inclusive, é um absurdo o custo de uma caixinha da amoxicilina com clavulanato de potássio. É muito caro mesmo, se você for comprar principalmente em comprimidos. E principalmente se for comprar para cães, que tem essa tributação a mais. Então é muito caro realmente. Então, distante da realidade de muitas pessoas desse nosso Brasilzão, né? Então, existem casos onde você não precisaria do clavulanato de potássio, apenas da amoxicilina. Então, se o seu veterinário prescreveu, se você recebeu a receita e tal, converse com o seu médico, tenha essa clareza. Por isso que eu digo, o conhecimento liberta, porque quem tem conhecimento tem clareza para conversar, para entender quando usa, quando não usa. Existe outro antibiótico que eu posso usar, algo que é mais potente, algo que é igual, algo que é melhor, algo que é similar, algo que é mais barato e econômico para o meu caso. Converse com o seu médico, porque você teria essas opções. A amoxicilina pura, com certeza, é muito mais barato do que a amoxicilina com clavulanato de potássio, tá bom? Exemplos de nomes comerciais, as pessoas adoram o nome de remédio. Gente, eu falo todos os dias aqui, não se apegue a nome comercial, não fique refém de um determinado laboratório X, de um determinado nome comercial X. Aprendam a ver bula, aprendam a ver princípio ativo. Vai comprar um remédio, o veterinário prescreveu, o médico prescreveu, olha a bula, olha o verso da embalagem, qual é a indicação, qual é o princípio ativo desse remédio, para que você possa comprar outro similar, outro mais acessível, para você não ficar pagando os royalties de nomes comerciais aí por aí, tá? Por exemplo, Clavamox, Sinolox, Amoxitec, Clavulin, Amoxil, são alguns dos nomes comerciais desse amoxicilina com clavulanato de potássio que custam absurdamente caro, tá? Efeitos colaterais, muitos cães relatam vômito quando usam esse medicamento. Tá? Irrita bastante o estômago, tá? Muitos casos, o animal solta o intestino, claro, né? Antibiótico potente, mata as bactérias do intestino, solta o intestino e esse animal tende a ter diarreia por conta
da ação do antibiótico, tá? Comum. Então, geralmente, muitas vezes eu associo, se eu estou usando antibiótico, eu associo também um probiótico para poder suprir essa baixa, tá? Alguns cães começam a ter quadros de inapetência, mais prostração, por conta desse desconforto gástrico, principalmente desconforto abdominal, intestinal, por conta da utilização desse antibiótico, que é muito potente, tá? Se você sabe que seu cão é alérgico às penicilinas, ponto, né? Se seu cão for alérgico à penicilina, então não pode usar a amoxicilina, tá? E a gente, cuidado, não use por muito tempo seguido, como eu disse, tá? Na maior parte dos casos a gente usa durante 7, 10 dias, casos raros a gente usa durante 14 dias, tá? Porque ele, durante o uso contínuo, é o antibiótico que vai causar disbiose. Inclusive eu faço as consultorias online aqui, atendo pessoas do mundo todo, hoje atendo pelo WhatsApp. Nessas consultorias recebo chamados de casos complexos, né? Hoje eu me especializei em atender casos complexos, casos difíceis, casos onde vários veterinários já não deram jeito, vários veterinários já tentaram, passaram um exame, passaram um protocolo, passaram receita e nada funcionou, nada dá certo. Eu consigo ter uma clareza para entender o problema e resolver esse problema. E muitos desses casos de pessoas que chegam até mim com animal com disbiose, animal com diarreia contínua, animal sempre apresentando vômito, animal com alergia, animal com a pele toda lascada e não resolve. Muitos casos como esse, a gente encontra esse histórico do animal tomou durante muito tempo amoxicilina com clavulanato. Batata. Ou seja, você destruiu toda a flora intestinal e causou uma agressão, né, naquele sistema intestinal, onde o próprio intestino hoje tem dificuldades para criar essas bactérias, tá? Não é um mecanismo ainda tão bem explicado pela ciência, pelos estudos, tá? Mas existem vários artigos relatando exatamente isso. Animais que tomaram amoxicilina com clavulanato durante longos períodos tendem a ter o resto da vida essa dificuldade de adequação intestinal pela presença das bactérias. Existem as bactérias boas e existem as bactérias ruins. As bactérias ruins a gente quer matar com antibiótico. As bactérias boas a gente quer preservar com probióticos. Só que quando eu uso antibiótico muito potente, como o clavulanato de potássio e a amoxicilina, eu estou acabando com as bactérias boas que eu queria que ela ficasse lá, eu matei ela também, além das ruins. E aí esse cão passa a ter o resto da vida de dificuldades para manter, para preservar essas bactérias boas no seu intestino, tá? Então é um dos casos comuns que a gente acompanha também como efeito colateral do uso desse medicamento, tá bom? Como eu já disse, não cause resistência bacteriana. Se você puder usar esse antibiótico apenas após um hemograma, após um exame, né, para você constatar que realmente precisa do clavulanato, é melhor. Isso é mais indicado, tá bom? E é isso, tá bom? Basicamente é isso que eu queria que vocês entendessem aqui, tá bom? É um excelente antibiótico, tem pra gente, humanos, e tem para os animais, tá? Mas existem casos mais complexos, crônicos, onde ele vai poder se adequar, infecções de difícil tratamento, infecções de difícil cura, infecções mais resistentes, é onde geralmente a gente aplica esse tipo de antibiótico, tá? Ou como alternativa, quando a gente já viu que outros antibióticos simples não funcionaram. Lembrando que a gente falou aqui sobre a enrofloxacina, um antibiótico também muito potente de uma outra classe, né? Então, muitas vezes a gente alterna as classes de antibiótico, tá? Existem várias classes de antibiótico, né? E aí, às vezes, a gente alterna entre eles para não ficar persistindo apenas em um único antibiótico, que é isso que gera a resistência. E as bactérias acabam por não mais proteger, as bactérias acabam sendo resistentes, elas não morrem quando você usa determinado antibiótico, tá bom? Quem gostou da nossa live de hoje, tá aí 10. Quem puder compartilhar, agradeço demais, tá bom? Venha conhecer o nosso Clube Dica do Veterinário, tá? Você paga um pequeno valor mensal e você vai ter acesso direto ao suporte comigo, vai ter acesso às nossas mais de 20 aulas, 20 cursos. São mais de 20 cursos completos. Curso para você aprender problemas bucais, limpar o tártaro do seu cão, cuidar da pele, tratar queda de pelo, fungos, ácaros, bactérias, alergias. Nosso curso de comportamento, aprender a educar, a adestrar o seu cão na sua casa. Curso de alimentação, você aprender a fazer escolhas sobre melhores alimentações, ingredientes, você entender como a alimentação impacta na saúde do seu cão. Gente, são mais de 20 cursos, todo passo a passo, tudo detalhado, tudo explicativo para qualquer pessoa aprender a cuidar do seu cachorro em casa, aprender a evitar doenças, aprender a lidar com o seu cão em casa. Ah, meu cachorro pegou um escorpião, foi picado por cobra, pisou no prego. O que fazer, como fazer? Além de você aprender o que fazer, como resolver isso, você tem um suporte comigo na nossa planilha de suporte aos alunos, tá?
tá bom? Então você vai poder mandar suas dúvidas, vai poder pedir aulas adicionais, vai poder receber as suas dúvidas respondidas em vídeo por mim, tá bom? Um grande abraço a todos, quem tiver interesse, acesse o nosso site dicadoveterinário.com, tem todas as informações sobre o nosso Clube Dica do Veterinário, assim como tem as informações também para você poder acessar as nossas consultorias por WhatsApp, caso você tenha interesse em falar diretamente por WhatsApp, mandar fotos, vídeos de exames do seu animal. Um grande abraço, ótima semana, amanhã estamos de volta, tchau.